Será que nós vamos enriquecer ou enriquecer um pouco mais com o mercado cripto nos próximos meses? Nesse vídeo eu quero que você olhe junto comigo para aquilo que tem boas chances de acontecer nos próximos meses, tanto com Bitcoin, quanto com Ethereum, quanto com outras criptomoedas. Nós podemos estar muito próximos daquilo que eu chamo de a última pernada, a pernada final de alta, e ela não é exatamente um movimento tão óbvio assim. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando que era um bom momento para fazer uma realização parcial no mercado cripto, ou seja, vender um pouco da sua posição, porque a gente vinha de um estresse, de uma alta muito rápida, tanto no Bitcoin quanto em criptomoedas. Independente do preço que você pagou, era um bom momento para fazer uma realização por conta dos próximos movimentos possíveis dentro do mercado cripto, e aqui eu já estou falando de tendências, né? A tendência depois de uma boa esticada é uma consolidação de preço e até o preço lateralizando e caindo um pouquinho, né? Deixando o pessoal aí mais ansioso, nervoso por conta desse tipo de movimento. A gente já viu isso acontecer lá atrás e ao longo de todo o ciclo aqui desde 2022. Pois bem, se você fez isso, você já está muito mais tranquilo aqui para os próximos movimentos, e eu espero que você esteja respeitando seu perfil de investidor também, não tomando risco demais, colocando, por exemplo, fatias muito grandes do seu patrimônio em ativos de alto risco, coisa que pode fazer você perder o sono. Mas vamos lá, eu quero te mostrar 3 gráficos aqui que são fundamentais para entender os próximos movimentos no mercado cripto e aquilo que a gente tem de possibilidades. Primeiro deles, o gráfico do Bitcoin, tô com ele no diário aqui, dá uma olhada nos padrões desse ciclo, naquilo que o Bitcoin vem fazendo de movimento para cada alta. Olha só, desde 2023 aqui, começo de 23, ele sobe, consolida e vai abrindo aqui um pouquinho para queda. Sobe, consolida e realiza um pouquinho. Sobe, consolida e cai um pouco. E aqui a gente inclusive teve uma queda voltando aqui para o patamar anterior, ou seja, foi uma subida meio fake aqui, né? Ele voltou para o patamar que estava lá, então isso tudo a gente pode considerar uma única consolidação, embora tenham sido vários dias. Aí depois sobe aqui, consolida de novo, cai um pouquinho. Sobe aqui, aí tem um período bem mais longo, né? Que foi ao longo do ano passado, de 2024. Subiu bastante e aí o período de consolidação também demorando mais aqui com consolidação, queda, consolidação, queda, consolidação, queda, até que de novo, pernada de alta, consolida, cai um pouquinho, consolida, cai um pouquinho, aqui voltou bastante, né? Que aqui pegou aquela época das tarifas, quase tocou aqui no topo anterior e aí depois a gente vê de novo um movimento forte de alta. Descobrimos novos preços, não fomos muito além do topo anterior, o que dá aqui uma ideia de que ele pode fazer um recuozinho aqui e depois voltar a subir para preços maiores aqui, quem sabe indo buscar lá algo em torno dos 115 até 120 mil dólares, e esse seria um movimento já para as próximas semanas, mas aquilo que eu julgo ser um movimento até um pouco mais provável é que ele consolide por mais tempo aqui nessa faixa de preço, como se fosse aqui um caixote, talvez botando uma base um pouquinho mais para baixo aqui, baixando dos 100 mil dólares, chegando até essa região aqui onde tem uma maior briga, 97, 95 mil dólares, e esse movimento pode durar um pouco mais, inclusive meses, até que novamente a gente tenha mais uma pernada de alta. E eu quero lembrar aqui, frisar muito bem, eu não sou um grafista, mas eu gosto de acompanhar padrões gráficos, e óbvio que uma análise gráfica não é exatamente isso que eu tô fazendo aqui, tem muitos fatores pra gente olhar. Eu tô tentando resumir tudo num vídeo. Então entenda que sim, tem muita coisa pra gente olhar, mas foca aqui nos padrões do ciclo. E também eu quero lembrar que isso aqui não é determinante. Gráfico por si só é um baita fator psicológico, mas sozinho não faz nada. Existem outros fatores principalmente macroeconômicos, que influenciam diretamente no preço do Bitcoin. Então, são coisas que andam em conjunto. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas caso você esteja vendo um vídeo meu pela primeira vez, é bom você saber que é assim que eu enxergo o mercado. Agora vamos lá para o nosso segundo gráfico, o gráfico de Ethereum. Tá vendo que o Ethereum vem fazendo aqui quedas que tiraram muita gente, né? Muita gente parou de acreditar em Ethereum justamente porque ele realmente decepcionou nesse ciclo. Mas aqui a gente está vendo um movimento bem interessante. O Ethereum é fundamental para as altcoins. Ethereum é a mãe das altcoins, ou seja, uma eventual alt-season passa por Ethereum, eu diria que quase que obrigatoriamente. E qual é o movimento de Ethereum? Primeiro, ele fez uma alta aqui, uma reação, pegou aqui esse nível com uma certa resistência, ficou alguns dias, depois teve uma alta ainda mais forte e agora nós estamos novamente numa consolidação. Então, lembra que eu falei do Bitcoin? Bitcoin vinha seguindo esses padrões. Ethereum também está mostrando um padrão semelhante, que é, assim como no movimento de queda, que ele parece que forma degraus aqui, né? Ele cai, depois consolida, cai, depois consolida. Agora na subida ele também está formando esses degraus aqui e no momento ele está apontando para cima, ou seja, nós estamos, à medida em que vai consolidando aqui, mais próximos, numa tendência maior de uma vela de alta aqui, ou algumas velas de alta, do que velas de baixa. De novo, não está proibido do Ethereum cair, mas ele está formando um padrão aqui que nos dá uma expectativa maior de alta do que de queda. E aqui, passando essa barreira psicológica aqui, que vem até cerca de 2.800 dólares, próximo nível aqui para o Ethereum buscar vai ser lá por volta dos 3.100, 3.200 dólares. Só que
que ainda mais importante do que o gráfico do Ethereum isolado é esse outro gráfico aqui que eu quero mostrar para você, isso falando de altcoins como um todo. Embora pareça ser o mesmo gráfico, esse aqui é o gráfico do Ethereum, do preço do Ethereum contra o Bitcoin, para a gente mensurar aqui quão forte o Ethereum está agora frente ao Bitcoin, se ele está enfraquecido, se ele está forte. E não precisa nem olhar muito para gráfico para entender que o Ethereum enfraqueceu muito frente ao Bitcoin, caiu muito no relativo. Só que agora nós temos uma reação bem importante aqui do Ethereum contra o Bitcoin. Tá vendo que ele subiu bem aqui e agora novamente a gente está num momento de acumulação. De novo, olhando para isso aqui também eu enxergo exatamente a mesma coisa. Frente ao Bitcoin, o Ethereum também está mostrando aqui em boa parte dos tempos gráficos uma tendência de continuar subindo. E em isso acontecendo, a depender do ímpeto dessa alta, aumentam as chances de out-season. Agora, esses movimentos de consolidação podem sim demorar mais, principalmente, lembra lá do gráfico do Bitcoin? Se ele fizer um movimento de fato de lateralização, ele não subir rápido agora, a tendência é que ele fique bastante chato ao longo das próximas semanas, quem sabe meses, para depois sim fazer um movimento forte, uma pernada de alta. Então, se você está no mercado agora ou está se posicionando agora, você precisa entender isso e também estar preparado para isso, senão não faz sentido você estar no mercado. E se os movimentos podem demorar mais do que você espera e você quer ficar no mercado, você só tem uma escolha, é ter paciência. Agora, outros fatores que podem influenciar de maneira significativa nesses cenários. Nós temos decisão de juros nos Estados Unidos na segunda metade do mês de junho. Existe uma chance grande da gente não ter corte nessa decisão de juros, mas é bem possível uma sinalização de cortes a partir da reunião de julho. E para o mercado não precisa da consumação de um fato, somente a expectativa de algo já serve para animar, porque o mercado costuma antecipar aquilo que acontece. Logo, isso pode ser um fator que sim pode mexer bastante positivamente com o mercado, impulsionando, quem sabe, o Ethereum para dar aquela pernada de alta ainda dentro desse mês e também o Bitcoin a descobrir novos preços. Outras coisas para você deixar no radar. Nesse exato momento, as bolsas, em especial a bolsa americana, estão perto das máximas. A soma de todas as bolsas do mundo ontem bateu o recorde histórico, ou seja, todo movimento de alta tende a continuar em alta até que ele pare. Mas se nós tivermos uma continuação, e essa é a tendência, isso ajuda o mercado cripto, porque eles são correlacionados. E um último fator que pode fazer bastante diferença nesses cenários: o fluxo de capital institucional. Ele vem aumentando, as empresas vêm acumulando mais e mais bitcoins, mas não só as empresas que já tinham bitcoin antes, como as empresas que começaram a adquirir bitcoin. Esse movimento vem aumentando e é um movimento extremamente positivo, porque geralmente quem compra para segurar. E muito importante para você acompanhar o fluxo de compras ou entradas menos saídas dos ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. ETF de Bitcoin vinha com ímpeto muito forte, deu uma reduzida no ímpeto agora, ou seja, está realizando lucros. E isso, diga-se de passagem, é natural, principalmente depois de uma alta rápida como a que a gente teve. E o que é muito positivo, desde novembro, dezembro de 2024, a gente não viu um movimento como está havendo nesse momento em relação aos ETFs de Ethereum, que estão compradores. Ou seja, está entrando o fluxo de capital, o que ajuda a elevar os preços. Então, olho nisso tudo e também para nos deixar um pouco mais confortáveis, o sentimento em relação ao mercado, tanto ao mercado cripto como um todo, quanto também em relação ao próprio Bitcoin, está mais neutro. O mercado não está eufórico nesse momento. Isso é bastante positivo, porque em algum momento o mercado deve ficar eufórico e quando ele ficar eufórico, os preços tendem a subir e a subir mais forte. É claro que uma coisa puxa a outra, mas nesse momento cabe a gente ter paciência e fazer a leitura correta do momento, ter exatamente a medida certa de exposição de acordo com o perfil, e eu não vejo nenhum motivo para não estar posicionado no mercado nesse momento. Dito isso, sem mais, fica à vontade para deixar sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.